Boa noite. Hoje o Brasilianas.org discute o ajuste fiscal apresentado pelo governo para cumprir a meta de superávit fiscal de 0,7% do produto interno bruto no ano que vem. O programa, a proposta é dividida em duas partes. A primeira prevê o corte de gastos aí com 9 medidas. No fundo é muito mais remanejamento de gastos, né? Mas prevê o adiamento aí da database dos salários dos servidores e redução ou substituição de gastos aí com o programa Minha Casa Minha Vida. E a outra frente prevê o aumento de impostos com a recriação da CPMF. Para avaliar o pacote fiscal, contamos hoje com a participação do professor do Instituto de Economia da Unicamp, Fernando Nogueira da Costa, do economista-chefe da Gradual Investimentos, André Perfeito, e do nosso estúdio em Brasília, do diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o Cláudio Hamilton dos Santos. E contamos também com a colaboração da jornalista Lília Milena, que irá selecionar perguntas enviadas através do portal brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos avaliar o pacote fiscal que promete aumentar a arrecadação do governo aí até 62, ou se propõe até 62 bilhões de reais. Eu vou conversar com o professor Fernando Nogueira da Costa. Qual é a sua avaliação sobre o pacote do ponto de vista econômico e do ponto de vista de viabilidade política também? Boa noite, obrigado pelo convite, estar aqui mais uma vez. A minha avaliação é da política fiscal como um todo, né? No sentido que eu acho que uma boa política econômica tem que ser uma política onde coordena os instrumentos. Tá? Não adianta a gente fazer ajuste fiscal, pacotes em cima de pacotes, se não coordena a política fiscal com a política monetária, de juros e com a política cambial, tá? E de controle de capital. Então, uma boa política econômica tem que ser consistente em seus instrumentos. Senão você fica enxugando o gelo. Cada vez você vai ter que aumentar a arrecadação mais ainda para gerar superávit maiores para pagar juros. O juros chegou a 8% do PIB, o gasto de juros no primeiro semestre. E criou-se uma barreira, um debate, a meu ver, enquanto a política monetária, porque ficou uma coisa que a responsabilidade do Banco Central é única, com a taxa de juros, tem esse único instrumento, e ele eleva sem nenhum outro mandato, que é o prejudicar o emprego. Isso está criando um dano tremendo, inclusive na base de arrecadação de impostos. Isso. A minha hipótese é o seguinte: a desigualdade de riquezas e até de potencial, de capacidade de arrecadação das diferentes estratificações está aumentando com a estratificação social, está fortalecendo um setor que teria potencial de pagar mais impostos, mas esse é o setor que sabe se defender no Congresso. Então está criando uma contradição. Você manda para o pacote qualquer proposta de aumento do imposto, como é o caso, por exemplo, do CPMF, esse interdita, esse veta. E ele está forte, porque ele se fortalece com a renda do capital. Ou seja, o que é viável economicamente é derrubado politicamente e fortalece esse polo que justamente é o que veta, sabe? Então, a gente vai ter a oportunidade disso. O meu ponto inicial é esse. Não se pode fazer um ajuste fiscal em si próprio. A gente tem que coordenar a política fiscal com a política monetária. A política monetária não precisa ser tão dura. Eu acho que no primeiro momento, justamente por causa dos vetos políticos, ela se assustou com o realinhamento tarifário. O que a inflação nesse ano foi? Foi 50% de aumento de tarifas ligadas à energia. A gasolina foi 10%. Transporte urbano, 13%. Tá? Águas, por causa da crise hídrica também, 12%. Mas o forte foi a energia, né? Ligado à crise hídrica também, com o uso das termoelétricas. E com isso, segura-se a base da taxa de juros. Só que a taxa de juros beneficia muito a renda do capital. Esse eu tive a oportunidade de pesquisar isso. Nós vamos havendo uma grande aí concentração e isso impede aumentar a capacidade de arrecadação. Nós vamos, no decorrer do programa, falar desse seu estudo aí, né? André, como é que você vê essa questão do ajuste fiscal frente a um custo dos juros aí de 8% do PIB? Dá para fechar a conta? Bem, então temos que pensar algumas questões. A primeira delas é que o problema de curto prazo, né, na margem do ajuste fiscal, não foi exatamente uma elevação dos gastos, né, que nem tem sido colocado fortemente. Foi, antes de tudo, uma queda muito forte da receita, né? A receita caiu, entre outros motivos, por conta de uma desaceleração econômica. A gente pode pensar uma série de questões a respeito disso, mas também, simultaneamente, por conta de um programa de exoneração
Quem que 2011 até 2017, 2018 vai desonerar em torno de quase R$500 bilhão, né? Então, o conjunto do empresariado, né, recebeu, vamos dizer assim, né, benefícios que não se traduziram propriamente em atividade econômica. Então, cabe a gente, como economista, tentar entender por que isso aconteceu, né? De fato, o pagamento de juros, né, que o Fernando colocou aqui, é verdade, né? Para ter uma ideia, entre janeiro e julho desse ano, de juros nominais foram R$288 bilhões. Só de swap cambial, que são aqueles programas que foram feitos, que é feito para evitar um pouco da volatilidade, porque não é para segurar câmbio. Eu discordo quem acha que o programa de swap é para segurar câmbio. Na verdade, é para fornecer hedge numa situação de indefinição muito grande. Custou 66 bilhões entre janeiro e julho. Só para colocar uma comparação aí para as pessoas, a Copa do Mundo custou 30. Foram 2 Copas do Mundo esse ano para segurar isso. Então, o ajuste fiscal pode fazer superávit de 3%, até bater isso daí, vai ser um jogo vai ser muito difícil, né, atingir esses resultados fiscais que reduzam a trajetória da dívida bruta. Então, a primeira coisa que dá para tirar disso daí, a gente vai perder o grau de investimento? Sim, não tem como, mesmo que a gente fizesse um ajuste muito grande. Agora, eu concordo tem que ter uma coordenação melhor, porque no seguinte sentido, qual que era a ideia do plano Levi, por assim dizer, né? A gente vai criar uma situação fiscal melhor, de tal sorte que a percepção de risco diminua e isso jogue os juros longos para baixo. Na hora que os juros longos caírem, isso gera crescimento econômico e vai ter investimento. Eu não sei se eu faltei essa aula, mas empresário não investe porque o juro é baixo. O empresário investe porque existe uma perspectiva de demanda para os seus produtos. Claro. Se fosse verdade que juros baixos criasse investimento, a Europa ia ser um canteiro de obras. Então, existe uma questão aí meio mal colocada, mas essa discussão fiscal, lá em Brasília, acho que a gente vai ter outros insights aí sobre isso também, está mal colocada no seguinte sentido. A presidente Dilma, politicamente, é uma outra questão, né? Eu não consigo nem avaliar. Eu, como economista no mercado financeiro, a minha questão é tentar entender se, para mais do que está certo ou errado, eu tenho que olhar meu cliente, né? Nesse sentido, a minha função é muito essa mesmo. Eu, olhando o meu cliente, eu tenho que entender se o Brasil tem futuro ou não. E o que eu estou vendo é que o futuro está sumindo, seja porque o horizonte encurtou muito, a dívida pública está encurtando muito, e você pega, por exemplo, produtos de crédito privado, está sumindo. Então, para mais de qualquer coisa, né, se o mercado realmente não acredita, não acontece. Agora tem que entender por que ele não está acreditando, e eu acho que o presidente tem uma responsabilidade enorme nisso daí. Cláudio, como é que você vê essa questão da ajuste fiscal, corte de despesa numa ponta, queda de receita na outra ponta, juros sendo um componente fortemente recessivo também e de impacto na dívida pública. Como é que você vê a maneira de tentar equilibrar esse jogo aí? Bom, assim, eu particularmente concordo que a política monetária ela é bastante agressiva nesse momento, tá? Você está com uma perspectiva de recessão esse ano, uma queda, as pessoas discutem se é 1,5, 1,8, 2, 2,5, alguns acham que até que chega a 3. E o Banco Central, de fato, fez uma política bastante forte com objetivos, supõe-se, né, de, estabilizar a inflação, para o centro da meta alguns anos à frente, tá? Assim, um contexto onde você tem uma política monetária muito agressiva, tá certo? Em geral, os manuais apontam que não é tão importante assim em você fazer um ajuste fiscal no curtíssimo prazo. Por quê? Porque é tudo isso que as pessoas disseram. Porque, quando você tem uma recessão, então as receitas caem, etc. E você, se você ainda joga um ajuste em cima disso, e você tem uma recessão ainda maior, naturalmente, tá? Agora, em defesa do ajuste que está sendo feito, né, ele não me parece um ajuste particularmente agressivo, tá? As receitas, então as despesas da União Federal, elas estão crescendo 5% em termos reais esse ano, tá? O que você quer, eu suponho, né? Você pode racionalizar o ajuste como um indicativo de uma trajetória, de retorno, né? Eu acho que há um certo consenso de que esse ano vai ser um ano ruim. Eu acho que, inclusive, há uma certa tolerância para déficits em anos ruins, né? O que, é preocupante é uma trajetória de deterioração contínua, né? Então, o que o governo está tentando sinalizar, eu acho, que, olha, a situação é provisória, não é uma coisa, que vai durar para sempre e que, que no médio prazo de alguns anos a gente vai recuperar, tá certo?
Se você precisa de um superávit de 0,7 no ano que vem para você conseguir isso, não sei, tá certo? Enfim, não sei muito bem como as expectativas são formadas, tá certo? Mas, dado que você precisa de 0,7 no ano que vem, tá certo? E, enfim, dado o estado da economia, as medidas parecem ser as mais delicadas possíveis, tá? Enfim, a CPMF é um tributo provisório, e ela é provisória nesse sentido, então faz uso dele em momentos delicados como esse, tá certo? Enfim, de fato, os funcionários públicos, eles têm uma estabilidade no emprego, eles ganham mais, em média, enfim, do que os trabalhadores no setor privado, eles podem ser chamados, em um momento de crise, a contribuir. Tá? O Sistema S também, que foi uma inovação desse pacote, eu confesso que eu não antecipava medidas nessa direção, enfim, que também parece ser um local razoável de você buscar recursos em um momento de crise. Então, minha avaliação é que, enfim, dado a meta do ano que vem, dadas as circunstâncias atuais, é um ajuste, enfim, razoável, né? Fernando, você tem estudos aí inéditos aí, sobre essa questão da riqueza do país aí. Eu queria que você botasse as conclusões do estudo à luz aí, digamos, de quem está pagando a conta aí nesse ajuste fiscal. Os números sobre riqueza só recentemente que apareceram, né? Faz isso um debate sobre distribuição de renda que é distinto de distribuição de riqueza. Simplesmente não se desconhecia a riqueza financeira, particularmente no Brasil. Com a divulgação das declarações de imposto de renda ficou mais transparente e ficou um ponto assim com um certo consenso, até um estudo, se não me engano, nasce do IPEA, um certo consenso da análise da última declaração de imposto de renda, que fica muito claro qual o setor que teria possibilidade de contribuir de fato para aumentar a carga tributária na medida que é praticamente isento. E as camadas que recebem cerca de R$126 mil, que dão 160 salários mínimos por mês, ou seja, um mínimo de R$1,5 milhão por ano, mas que a média é de R$4,2 milhões por ano. A média? A média. São 71 mil pessoas que dá essa média. E essas pessoas, 51 mil pessoas dela, são praticamente isentas de pagamento de imposto porque recebem sua renda através de lucros e dividendos, que no Brasil é isento. Tá. O único país que é isento, além do Brasil, é a Estônia, que digamos que não é um bom exemplo. Né? Então, é um setor ligado a grandes empresários que simplesmente paga. Eu fico na faixa de 20 a 40 salários mínimos, pago 12% da minha renda. Quase o dobro do que eles pagam, que pagam 6,5% da sua renda em salário mínimo. Só que a minha renda é muito pequena comparado com a renda deles. E essa questão da CPMF estaria ligado também ao fato de poder identificar fontes de receita aí? O CPMF é interessante, porque tem virtudes e defeitos. Os defeitos são muito conhecidos e são os que divulgam em órgão. De imediato, a maior reação ao CPMF é assim, não aceito aumento da carga tributária. Entretanto, a carga tributária com a CPMF é bem distribuída, porque quem ganha R$4,2 milhões, digamos que vai pagar, se pagar 0,38%, que era antes, vai pagar um montante nominal muito maior de quem ganha R$10 mil, R$5 mil, assim por diante. Né? Então se assusta muito em nome disso quando os valores nominais são inteiramente diferentes. Evidentemente, é regressiva, né? E ela se soma a outros impostos, tudo são defeitos conhecidos. Entretanto, as virtudes delas é que pega o setor informal da economia, inclusive dinheiro do crime, que no Brasil, digamos que há uma certa suspeição que não é pequeno. Né? Todo dinheiro que passa pelo setor bancário é tributado. Dá uma carga tributária que é anticíclica. Mesmo a economia em recessão, ela mantém a estabilidade. Seja no auge, na recessão, sempre é uma carga bastante estável, que é uma coisa importante no momento de recessão. Quando ela existiu, até 2007, dava 1,3% do PIB. Digamos que é o que é necessário. Claro. Então, o ponto é esse. Esse é um tributo que, digamos, que daria para compartilhar sem pesos excessivos para pessoas de menor renda. Tá?
Tá? Justamente os que têm menos renda não são nem bancarizados. Então, não sofrer esse imposto e não pode se assustar em não ter. Entretanto, a melhor mudança seria a mudança da estrutura tributária, tributando esse setor que não paga, que é isento hoje. Certo. Que tem uma posição de arrecadação, um potencial de cerca de 50 bilhões de reais. 50 Esses 71 mil pessoas. Só para a gente completar, você fez um estudo também em cima da indústria de fundos. Eu fui medir a riqueza financeira no Brasil. E com isso eu falei, quero conhecer, medir a estratificação social. A gente sabe que é a desigualdade social, então eu quero medir. E aí os números são muito impressionantes pelo seguinte, você tem praticamente 9 milhões de pessoas que participam do mercado financeiro em fundos e contas bancárias do tipo depósito à vista, depósito a prazo, sabe? Tirando a poupança. 9 milhões de pessoas. Qual que é a média dessas 9 milhões de pessoas? Tem aplicado em cada produto em torno de 80 mil reais por produto. Quando você vê o que o mercado financeiro chama varejão, que é o mais baixa renda, dá uma média de 40 mil. No alta renda, média de 160 mil. Tá? Mas aí você passa para o Private Bank. Private Bank, geralmente, é quem ganha acima de 3 milhões. Quem tem aplicado volume de negócio acima de 3 milhões. São 58 mil pessoas no Brasil. 58 mil. Ou seja, uma grande coincidência, não é um acaso, com esse setor justamente que tem uma grande isenção. E aí eu fiquei curioso. Falei, vamos conhecer mais isso. Fiz uma pergunta simples, mas difícil de achar muitas vezes a resposta. Consegui um trabalho também do IPEA, com base no censo. Quantas pessoas com formação universitária completa existem no Brasil? Numa amostra de 35 países, que a OCDE fez um estudo, o Brasil tem menor percentual de pessoas formadas com curso universitário, dá cerca de 12%. Eu cheguei a 9 milhões. São 9 milhões de pessoas que têm diploma de curso superior no Brasil. 9 milhões. O que dá 9% da PEI. Tá. Se você pegar mestrado, são 450 mil pessoas. Com doutorado, 170 mil. Então, somando todos, dá 9 milhões e 600 mil. Ou seja, há uma grande correlação justamente com as pessoas que participam do mercado. Bom, e o povo? Onde está o povo? Aí eu falei, depositante de poupança. Abri o depósito de poupança. É uma coisa que é difícil a informação, mas abri. São 98 milhões de depositantes de poupança. A média total dá 6 mil, 7 mil reais. Mas quando você pega 87 milhões, tem menos de 500 reais na conta de poupança. É uma conta corrente quando não paga tarifa. Não é poupança. Tá. É estrito senso, no sentido econômico. E aí você fala, e o Private Bank? Aqueles que ganham mais de 3 milhões. Qual que é a média da aplicação deles? 11 milhões e meio de reais. 11 milhões e meio. Daí eu pergunto para o André, um dos pontos que se levanta para tentar não tributar esse pessoal é que o dinheiro é volátil e é fácil de se mudar de país. Como que, digamos, esse investidor especial aí encararia o aumento de tributação? Então, né? Sim, o dinheiro é volátil, se mudaria de país, sim, tem que ser discutido isso, né? Obviamente, né, não é a melhor coisa, por assim dizer, do ponto de vista do mercado financeiro. Né? Não é esse tipo de tributação, gera custos, gera coisas que a gente pode pensar. Agora, eu sei que imaginava que ia gerar algum tipo de polêmica, mas é um debate que tem que ser feito, né? Eu acho que a gente não pode se furtar e entrar nesse debate, né? São poucos países que não taxam o capital. Teve uma discussão um tempo atrás, que era a famosa taxa Tobin, para tentar... É uma discussão que vai e volta. O trabalho da relação de distribuição de renda, né? O Piketty introduziu boa parte dessa discussão também. É uma discussão que tem que ser feita, né? A gente viu que o mercado financeiro, né, não... se deixado solto, né? Quer criar coisas que nem em 2008, 2009, né? A gente tem... Isso tem que ser debatido. É fácil passar isso? Não é fácil passar isso. Desculpa, Eu não consigo me segurar. Seguinte observação, acho que até para o telespectador, que a gente não pode confundir as coisas. Imposto sobre transmissão, causas mortes, ou herança, ou doação em vida, no Brasil existe. Tem um limite de 8%, em São Paulo cobra 4%. Imposto sobre grandes fortunas não existe. Agora, pouquíssimos países no mundo têm. Os que fizeram, foi tão raro que deu um chamado efeito Depardieu.
que é o Que ele ator saiu pra francês Rússia, que virou nacionalizou. Então, é por isso que não tem que ver com cuidado isso, porque assim... Agora, o ponto, só para completar o ponto que eu queria dizer, é o seguinte. Eu fui fazer a pesquisa para ver quem tem e quem não tem. E percebe o seguinte, imposto sobre herança, sabe, em doações, os países de capitalismo maduro têm. Com um grau de isenção muito alto. Cobram das pessoas que realmente têm esses que eu falei, de grande riqueza, os super ricos, não cobra da classe média. Agora, nenhum dos países do BRIC tem, só o Brasil, mesmo sendo baixo. Nem a China, nem a Índia, coisa cobra do imposto BRIC. Então, é para ver. Sobre a herança? Qual que é o meu argumento? O Brasil é um grande país emergente, como os demais do BRIC, e ele disputa capital. Um país de capitalismo maduro, quem vai sair dos Estados Unidos? Quem vai fazer fuga de Estados Unidos? Então, é por isso mesmo que o debate... Esse que é o ponto. Por isso que o debate tem que ser Não, cuidadoso. eu não sou a favor do imposto sobre fortuna por causa da risco de fuga de capital. Eu acho que esse debate, só para completar o raciocínio, sim, tem que ser debatido, mas não tem... Não pode... Porque criou-se no Brasil... O de renda pode cobrar. Então, mas no Brasil, a gente tem uma estrutura de juros que é absolutamente absurda. E, obviamente, que todo mundo olha para o mercado financeiro e vê com muita desconfiança. Nos Estados Unidos também, não é só no Brasil. Tem que ser visto de forma adequada, porque não vamos conseguir sair desse atoleiro sem cooptar, no bom sentido, o mercado de capitais. Não dá para assustar desse jeito. Eu acho perigoso isso um pouco, né? Cláudio, como é que você vê essa discussão e essa questão da tributação sobre o mercado financeiro? Enfim, então, de duas formas. A primeira é que a gente concordar com o professor que o imposto de renda é um ponto fora da curva, realmente, quando você compara os dados brasileiros com os dados da OCDE. São países que a gente quer emular, tá certo? Enfim, mesmo os BRICS, eles, em geral, eles têm uma distribuição de renda muito melhor do que a nossa, salvo a África do Sul, né? Então, em um país muito desigual como o Brasil, que tem uma carga tributária muito regressiva, você tem um imposto de renda tão baixo, e o do Brasil é baixíssimo, enfim, de fato não ajuda, tá? O imposto de renda do Brasil é baixo por múltiplas, então, por várias razões. Uma delas é que a alíquota marginal é baixa. A alíquota do Chile é 40%, a alíquota da Turquia é 35%. E, de fato, caso, enfim, que você tivesse optado, né? Enfim, então, que por uma reforma que, enfim, tivesse, por exemplo, enfim, que aumentado a última alíquota marginal, tá? Então a minha estimativa não dá 50 bilhões como professor, mas dá uns 35, uns 30 você consegue, tá? Enfim, que é metade do ajuste que está sendo cobrado no Brasil. Enfim, no caso do imposto sobre heranças, é justo dizer que ele é cobrado nos países então, centrais com o objetivo de evitar oligarquias, basicamente, esse é um imposto que tem uma longa tradição no pensamento liberal. Adam Smith era favorável, Thomas Jefferson era favorável ao imposto sobre heranças. Então, enfim, nos países centrais, como o professor falou corretamente, você cobra muito de quem tem muito. Tá? Então, o tal limite, né, a partir do qual você paga o imposto sei lá, alguns milhões de libras, no caso da Inglaterra, ou, enfim, algumas dezenas de milhões de dólares, no caso dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, você cobra pouco de muitos. Enfim, salvo engano, no estado de São Paulo, os espólios, eles, enfim, que são isentos só até R$160 mil, tá certo? E você cobra 4%. Tá? E isso sem contar o IPTU. Então, enfim, que tem um amplo espaço para você discutir reforma tributária mais progressiva no Brasil. Só que, em geral, você não faz isso em... Vamos a uma pergunta enviada através do portal brasileiras.org, selecionada pela jornalista Lília Milena. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode enviar sua pergunta. Lília. Boa noite, convidados. A primeira pergunta que chegou é do Niedson Ricardo Moraes, de Natal, Rio Grande do Norte. Ele pergunta se os convidados concordam, são favoráveis com uma auditoria da dívida pública brasileira e por quê? Eu? Por favor, André. Bem, eu acho que, a rigor, não, por único motivo, sabe? Porque o fato de discutir a dívida agora, né, eu acho que geraria um ruído de tal sorte que aumentar tantos os prêmios. Foi feito. Eu acho que assim, claro, deve ter algumas coisas que podem saltar aos olhos, tem que discutir, mas
saiba o seguinte, por mais que de repente alguma coisa, só o fato de discutir isso daí vai aumentar o custo demais de tudo isso. Eu não sei se é negócio. Vamos para o primeiro intervalo em brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje o ajuste fiscal proposto pelo governo. Nesse segundo bloco, vamos avaliar esse paradoxo do corte de despesas e da queda da receita provocada pelo desaquecimento da economia. Eu lembro na crise do Domingo Cavallo, na Argentina, que a Standard Poor's, acho que uma semana antes da quebra final, deu não chegou a dar avaliações, mas sinais de avaliação positiva a um pacote fiscal, o último pacote fiscal do Domingo Cavallo. E a gente vendo a economia exsangue mesmo lá. Uma semana depois estourou. O que leva as agências... Essa questão do período de tempo entre o tamanho do ajuste e queda de receita, essa ponderação, como é que é feita? O que o livro-texto diz e o que a experiência pessoal diz aí, André? Bem, tradicionalmente, as opiniões das agências de classificação de risco são muito conservadoras no seguinte sentido: os ajustes são sempre recessivos, né? E você não tenta pensar uma forma de saída da crise ou do imbróglio, né? O que eu quero dizer é o seguinte: eles são muito procíclicos, né? Quando está indo tudo bem, ele força para cima, quando está indo para baixo, ele joga mesmo para baixo. O que é curioso, por exemplo, do Brasil, a gente foi rebaixado. Não quer dizer que a gente não vai pagar, só quer dizer que a gente vai pagar mais. É isso. Não tem muito segredo. As agências de classificação de risco cumprem um papel. Eu acho que cabe às pessoas quererem ouvir ou não, né? Obviamente. Mas digamos o seguinte: se você for pegar a captação externa, aí, quais os setores hoje que ainda são influenciados pelas agências? São muitos setores? Muitos. Por exemplo, o mercado de crédito privado no Brasil, que é incipiente, agora está on hold, né? Por conta dessa elevação dos juros muito forte. Tudo isso daí tem rating das agências. O que a agência de classificação de risco não é nada muito sofisticado. Nesse geral, você fala, olha, tem uma trajetória do caixa ok ou não. É isso, não tem grandes questões. Agora, o problema é que ela acaba forçando esses movimentos prociclicamente, né? Se está indo para baixo, vai de vez. Por exemplo, agora o Brasil, né? A gente teve o real se desvalorizou em 12 meses 60%. Agora que você vai falar que não vale nada, a gente já sabe disso faz tempo. Então, a gente se assusta muito com o negócio de agência de classificação de risco, mas tem que lembrar que a gente está falando de um país. Isso daqui não é um colégio que tem nota. É uma outra mentalidade. Às vezes a gente é muito infantil na hora de lidar com isso. A gente tem que ser um pouco mais sóbrio. Sobre a agência de classificação de risco, está havendo uma certa confusão. Basicamente, o que faz é medir a solvabilidade. Solvabilidade é a capacidade de pagamento de dívida. Isso. Entretanto, o indicador que estão falando, porque a dívida pública PIB do Brasil aumentou, a bruta, com a trajetória bruta, né, dívida bruta aumentou, é meia verdade. Porque essa relação dívida bruta PIB no Brasil é muito menor do que os países capitalistas maduros. Então, quando você vê, assim, depende se o país tem dólar ou euro, ou yuan ou ien. Bom, e o Brasil tem real. Então, o que a agência faz? Para os investidores estrangeiros, ela sinaliza, na realidade, o cupom cambial. Essa é uma hipótese, sabe? Que o investidor estrangeiro pensa, bom, a taxa de juros real do Brasil é a maior do mundo, então eu vou ganhar capital aplicando lá. E eu quero saber, não, vou aplicar com título, risco soberano, título de dívida pública, o governo brasileiro vai dar o carote? É evidente que não vai, imagina. Um título de dívida pública, um país com essas reservas, com isso, com a dívida líquida do Brasil é 35% do PIB, quer dizer, tem uma reserva de 370 bilhões, então não vai dar o carote. Mas ele está sinalizando que o cupom cambial está diminuindo, justamente pelo que ele falou, que o dólar disparou. Então, todo esse alarmismo que joga o dólar para cima, o investidor, quando ele aplicou, digamos que ele entrou no país com dólar 2,50. O indexador é o dólar, pô. Ele entrou com uma coisa, ganhou os juros real do pior, mundo, Fernando, e na hora de repatriar o capital, ele tem que falar, olha, o dólar foi a tanto, a agência de risco está sinalizando isso. Então, a capacidade de repatriamento do capital... Mas, enfim, só para pegar aqui, falei Brasil, o Brasil é um país tão legal, mas tão legal que a gente te dá a maior taxa de juros do mundo e a gente te dá o hedge disso também. Não é à toa que a gente é tão bem quisto lá fora, né? Todo mundo adora brasileiro, né? Cláudio, como é que você vê aí essa questão
dessa subordinação aí, geral aí, às agências de risco? Bom, enfim, então certamente os mercados têm alguma lógica você seguir as agências de risco, ainda que, evidentemente, o histórico delas seja, enfim, não seja bom, né? Elas erram com frequência, elas são procíclicas, elas vão junto com a maré, o que, enfim, você esperaria que elas, enfim, de alguma maneira antevissem o que vai acontecer, elas estão sempre atrás, né? Enfim, tem um ponto que eu acho importante aí, é o seguinte, é que, de fato, você tem um problema fiscal para frente, tá certo? Enfim, não se espera que a economia, enfim, continue a crescer tal como, enfim, crescia, enfim, de 2004 até 2010, 2011, tá certo? E você tem gastos que estão, enfim, que estão crescendo, tá certo? E aí o que eu acho que tem de verdade na discussão é que, de fato, quando você joga para frente, tá certo? Você tem uma dinâmica da dívida que é, enfim, que é desconfortável. E simplesmente não é verdade que você tem uma posição desconfortável agora. A tua dívida bruta, ainda que você olhe a dívida bruta, tem diversos motivos para não olhar, ela é de 65% do PIB, mas você tem 370 bilhões de dólares de reserva. Então, a posição, enfim, atual, ela é razoável. O que as pessoas estão vendo é uma trajetória dinâmica, tá certo? Enfim, que é preocupante em grande medida por causa dos juros, mas não só. André. Não, mas só para botar isso daí, o problema da trajetória da situação fiscal, quem tem que lembrar é o seguinte, né? O governo, a gente tem que criticar bastante esse governo, eu acho, em algumas coisas. Mas ele foi anestesiado pelo seguinte motivo. A receita subiu muito forte, porque o PIB vinha crescendo fortemente e teve uma formalização que gerou para ele um sentimento, uma sensação que tinha muito dinheiro para gastar. E gastaram, né? Então, eu acho que o que ele tem que pensar mais, por exemplo, a gente não vai crescer mais 5%, 6%, vai ter uma taxa menor de crescimento. É algo mais condizente, né? Só que não dá para ser, nessa hora que está esse desespero todo, sair cortando qualquer coisa. A gente vai acabar, por exemplo, fazer corte em gasto social. Sério mesmo? Vai ser um ajuste tão baixo, tão assim, a população que estava começando a sair dessa situação mais de... Vão ser eles que vão pagar de novo? Pô, vamos pensar direito, vamos pensar de forma soberana. Nesse sentido, eu sou um elitista no seguinte sentido. O país é resultado da sua elite. A elite vai de novo fazer ajuste desse jeito raso. Eu acho que não é por aí. Fernando. Eu acho que, vendo o problema, assim, digamos, desde o início do mandato da Dilma, que situação que ela pega? 2010 foi um ano excelente para a economia e a bolha da commodities estoura a partir de setembro de 2011. O primeiro semestre foi da macroeconomia prudencial, foi de um arroxo. Mas aí a dívida líquida estava muito baixa, tendência de queda, podia até ir 30% do PIB e tal. E aí acharam que podia mudar o regime fiscal. E aí fizeram uma política que não deu certo, a desoneração. Boa parte dos economistas, inclusive desenvolvimentistas, eram críticos, não deu certo, foi uma política equivocada. Mas, no governo Dilma, foi quando o salário real mais subiu, mais que no governo Lula. Por conta da regra do salário mínimo. Estava uma situação que alguns falaram que era próximo do pleno emprego, faltava mão de obras de alguns setores, qualificação, e o salário real subiu. Então, como as empresas reagiram, principalmente depois de 2012? Elas perdeu rentabilidade não operacional, pela chamada cruzada da Dilma, baixar a taxa de juros para 7,25. Então, a rentabilidade não operacional delas caiu, elas estavam perdendo competitividade de acordo com os importados, que estavam muito baratos por causa da apreciação da moeda nacional, mas foi no governo Dilma que recuperou o dólar, que voltou a subir, elas são injustas nesse sentido, o governo Dilma que recuperou, e perderam produtividade. Mas produtividade por quê? Porque próximo do pleno emprego. Elas não despediram. Agora, qual é que é o ajuste recessivo? O ajuste recessivo tem um ônus social muito grande. Por quê? Cai o custo unitário do trabalho, que estava subindo, cai, porque gera desemprego, caiu a demanda. Né? Isso vai levar, se estima esse ano, pode cair até 3% o PIB, mais 1% ano que vem, 4 pontos termos produto real. O Brasil vai cair no ranking do PIB em dólar. Então, depois, daqui uns 2 anos, em 2017, a produtividade vai voltar a subir. A competitividade das exportações já está melhorando. Então, o setor de exportação melhor, as empresas
desempregar, melhorar a produtividade, o lucro vai melhorar. E aí tem um problema ainda do juro muito alto. Por quê? Em dezembro de 2013, 55% das empresas abertas, das grandes empresas, lucro financeiro, tinha rentabilidade acima do CDI. Agora, menos de um terço tem. Então, com os juros altos, ainda elas ficam assim, olha, mas eles perderam rentabilidade operacional e o custo de oportunidade está muito alto. Quando você pega 2008, 2008, não é a crise de 2008, que as exportadoras perdiam no operacional e ganhavam nos swaps também. Que depois você criou um vício aqui, como é que rompe? Não, até criou um negócio uma em 2008, algumas grandes empresas lançaram. Então, né? Porque a tesouraria ganhava mais dinheiro com a operação. É isso. Por isso mesmo, para ter uma ideia, o total do passivo externo privado em 2008, antes do Lehman quebrar, enfim, o problema era em torno de 120 bilhões. Caiu depois, porque todo mundo falou, não quero ficar brincando com isso daí, né? Mas aí que tá, o real se apreciou de novo, ficou barato tomar dívida em dólar, mesmo porque você tem real, o real estava ficando mais forte. E o juro lá embaixo muito baixo, valia a pena se fazer isso. Hoje o passivo externo é 200 bi. Das empresas. 200 bi das empresas, privado, é maior do que do governo. Muito então, maior. o que o Banco Central está tentando fez com o swap ali é meio que falar, você fez hedge, né? Você fez hedge, porque depois vocês não vão bater na minha porta aqui pedindo dinheiro para eu te salvar. Então ele deu hedge para todo mundo. O problema é que o passivo, se a dívida externa, e aí tem aquelas as medidas de dívida bruta, líquida, melhorou no sentido da dívida externa pública, que nem a linha Maginot, né? A gente fez uma linha Maginot que é 370 bi de reserva, só que o exército inimigo deu a volta pelo lado, pegou as empresas aqui dentro. Então é muito séria a situação. Por exemplo, né? Você pega os indexadores da dívida pública. A parcela em câmbio, em 2003, né, quando o Lula entrou, era em torno de 30%. Caiu para zero. Esses dias eu falei, mas tá zero ainda, estranho, né? Swap. Quando você incorpora swap nessa conta, está em 12%. É muito alto. A gente está tendo um problema de regressão da qualidade da dívida pública que eu acho preocupante. Por isso mesmo que, olha, pisando em ovos a gente está hoje em dia. Eu queria só entender uma coisa, que eu vou passar para o Cláudio. Cláudio, só para entender um pouquinho. Quando se fala em custo do swap cambial, o Banco Central alega que você tem na outra ponta, com as reservas, você teria um equilíbrio de tal maneira que zeraria o custo fiscal. Eu queria que você explicasse um pouquinho aí se tem o custo fiscal e como que se calcula o custo fiscal. Não, enfim, então, certamente, o que aconteceu basicamente é que o Banco Central comprou o dólar, enfim, a 2,20 está vendendo a, enfim, 4 e 3 e pouco, né? Então, algum custo cambial você tem, tá certo? Enfim, é claro que tem uma discussão contábil, efetivamente, porque uma parte desse, enfim, desse prejuízo de alguma maneira compensado, né? Mas o fato é que há uma perda real. O que o Banco Central poderia fazer, por exemplo, é simplesmente vender reservas. Por que ele tem 370 bilhões e não, sei lá, 300 bilhões? Ou por que você precisa de 370? Por que essa linha Maginot tem que ser do tamanho A ou B? Ainda que eu particularmente acho que é uma linha um pouco mais eficiente do que a linha Maginot, tá certo? Bom, enfim, eu acho que não, mas um pouco mais à frente o Banco Central pode recuperar isso vendendo as reservas ou uma parte da reserva. O que ele deve estar fazendo agora é entendendo que esse não é o momento para fazer, tá? Então, de fato, você tem um ano onde os juros crescem muito por causa dessa questão contábil, tá certo? O Banco Central poderia, enfim, estar atuando para reverter isso se quisesse e, enfim, que fez a opção por não fazer isso nesse momento, que, dado que é conturbado, talvez tenha sido, enfim, uma boa opção. Então, falar uma coisa rapidamente. O custo das reservas é elevado porque a gente toma a Selic e empresta 0,25 lá fora. Mas o custo é elevado porque o juro aqui é muito grande, né? Para também não ficar numa discussão meio fora do lugar. Tem um amigo, vou fazer uma provocação aqui, tem um amigo meu que falou, a reserva está muito alta, etc. Tal. O Banco Central podia pegar esses 70 bilhões, dos 370, pega 70, vamos supor que está R$4 o câmbio, vira 280 bilhões de reais isso de uma hora para outra. Pegava isso daí e gastava em um ano na economia brasileira, reativava PAC, reativava tudo isso e fazer um ajuste para frente, porque o problema, o custo das reservas é elevado, mas estrategicamente é um ativo fundamental.
se desfazer de reserva para dar dinheiro liquidez para o mercado, eu acho errado. Se você pegasse 70 bi, vou gastar 70 bi de dólar, transformar em real e pegar esse dinheiro, mas isso é coisa de economista, brinca, economista macho, né? Tem que chegar lá e peitar todo mundo. Ó, vou comprar Petrobras que está muito baixo, vou tomar dívida pública que está lá embaixo o preço, esse tipo de coisa. Só que se ele fizer isso, vai pegar todo o mercado financeiro na ponta ao contrário. O que vai acontecer com o mercado financeiro vai ficar mais pessimista ainda com tudo, porque está perdendo dinheiro. Então, de novo, o mercado financeiro não pode ser antagonizado como inimigo, não é isso. Você tem que fazer um movimento junto. Mas se eles fizessem isso com relação às reservas, ia ser uma pergunta. Vamos a mais uma pergunta enviada pelo portal brasileiras.org, selecionada pela jornalista Lília Milena. Nassif, o Lucas Martins de São Paulo, ele pergunta se o governo ele foi maduro ao anunciar inicialmente um orçamento ao Congresso com déficit e em seguida apresentar o ajuste fiscal nos moldes como foi apresentado. Fernando. Eu acho que foi desastroso. Eu acho que eles próprios devem ter arrependido, tanto que voltaram atrás. Né? Logo depois fizeram um outro pacote para cobrir. Eu acho que houve um mau aconselhamento político, aí se discute quem foi o responsável e tal, mas não deveria ter levado o orçamento com déficit, porque foi imediato, né? Na semana seguinte perdeu o grau de investimento. Usou uma coisa que na outra semana mostrou que era possível cobrir. E quis passar a responsabilidade para os parlamentares num momento de crise política que eu acho que foi... Vamos para o segundo intervalo, brasilianas.org, volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje o ajuste fiscal proposto pelo governo. Nesse último bloco, vamos falar da recriação da CPMF e do Pacto Social na Constituição de 1988. Nós já discutimos aqui em parte, mas vamos retomar. A única saída seria o desmonte do estado de bem-estar social para o país ter uma conta equilibrada? Fernando, quando por exemplo, alguns economistas tendem a considerar que, independentemente da questão conjuntural, você tem um país com compromissos aí que tornam ingovernável. Você compartilha desse diagnóstico? Não. Eu sou de uma geração que passou sua juventude durante um regime militar ditatorial. E eu sei o que custou-nos, né? Então, inclusive em termos de concentração de renda, censura, conquistar a democracia e ser legitimada numa Constituição. Então, acho que devemos defender a Constituição o tempo todo. Eu não concordo com a tese que alguns economistas ortodoxos dizem assim, o país não cabe no orçamento, porque prometeu mais do que pode entregar. Na verdade, eu até dei o exemplo, tem setores que podem entregar muito mais e não né? E por que não tributários, que são isentos? Isso é um ponto. Outro ponto que eu acho fundamental, defender a soberania do voto popular. A eleição não se faz ao bel prazer, com pesquisa de opinião. A eleição é um processo que é uma discussão ampla durante muito tempo, amadurece e vota. E tem mandato de 4 anos. E aí, quem perde, tente outra eleição. Não pode fazer nenhum golpe parlamentar e se argumentar porque são os parlamentares. Eu digo que os parlamentares brasileiros são muito menos representativos do que a presidente da República. Então, André, vamos pegar um pouquinho a cabeça do economista de mercado. Você não é o exemplo, você é um exemplo bem mais racional, eu diria. Né? Essa ideia de que você, por exemplo, esse fato que o Brasil não cabe dentro do orçamento. Eu lembro quando saiu a Constituição de 88, que todo mundo dizia que o Brasil ficou... O Maílson dizia que o país ficou ingovernável. Ele ficou ingovernável dentro do modelo antigo. Você tem que adaptar o modelo ao desejo popular. Né? Essa dificuldade que tem para incluir no centro das discussões o cidadão, isso aqui é uma questão da discussão econômica brasileira ou é um vício do economista? Tem algumas questões que são o seguinte, né? Dentro do pensamento ortodoxo, por assim dizer, né? Obviamente eles trabalham num nível de abstração muito elevado, de tal sorte que você tem que gastar menos, porque por definição isso daí gera maiores eficiências. Né? É uma coisa que eu acho bem fora do lugar, que é derivado da hipótese de equilíbrio geral, de neutralidade de moeda. Nem vou entrar no mérito aqui para discutir isso. O problema é assim, o Brasil não cabe, né, no orçamento, coisa do tipo,
A gente tem um país que tem um passivo social que é de um tamanho muito grande. A impressão que eu tenho é que para arrumar esse país vai custar muito caro. As pessoas não podem ter ilusão de que vai ser simples, tranquilo, né? A gente estava hoje mesmo, a quantidade de notícias que teve esse fim de semana de arrastão no Rio de Janeiro, gente sendo morta, etc e tal, achar que de repente você cortar a verba da educação ou da saúde vai gerar uma maior eficiência na máquina é uma hipótese no mínimo leviana, para não dizer assassina, né? Agora, a gente tem que discutir como vai financiar isso direito, né? Eu não sou especialista em conta pública, mas muita gente diz que, por exemplo, os gastos da Previdência são amplamente cobertos pelas receitas que já foram vinculadas. Eu não sei, a gente tem que discutir isso daí. O Brasil é um país que economistas, às vezes, principalmente no mercado financeiro, a gente fica buscando essas ideias de eficiência, né? Mas a gente, quando a gente está num debate desse nível, aqui discutindo essas coisas, a gente não está discutindo para fazer a economia crescer, está discutindo como construir um país. Essa dimensão é uma dimensão que o mercado financeiro geralmente não olha, por um único motivo, porque eu estou tentando descobrir... O trimestre. Não, então, na verdade, o que eu quero descobrir é o que as pessoas vão pensar antes delas pensarem, porque aí eu me adianto na posição. Não é uma discussão que foge do mercado financeiro, não é por questão de que a gente é mal ou nada disso, é porque da própria constituição do mercado financeiro. Que é normal isso, em qualquer lugar do mundo é assim. Cabe uma discussão na sociedade, essa discussão tem que ser feita. A presidente, concordo com essa ideia do voto, né, foi eleita, né, esse processo. Só que tem um problema da minha geração que eu vejo muito, que, sei lá, me coloco um pouco nessa geração, que é a manifestação de julho de 2013, coisa do tipo. O presidencialismo de coalizão está claro que está podre. Faliu. A gente está com o presidente do Congresso Nacional que está acusando a presidente dele ser acusado na Lava Jato. É uma loucura isso daqui. Eu, no mercado financeiro, vou olhar isso daí e falar, olha, eu acho que não vai dar muito certo, né? O que é não dar muito certo? Contra o dólar. Mas quando a gente olha a crise, assim, é uma crise da presidência, é uma crise dos partidos políticos, é uma crise da oposição, Isso. é uma crise do judiciário. Então, É uma crise total. Aí é essa discussão... Mas é uma construção da cidadania. Isso. Aí pode Esse ser que é o assim. ponto que a gente não pode perder. Porque os Estados Unidos teve uma crise dessa 100 anos atrás. Não, Quando ele combateu claro. o cartel de petróleo da Standard Oil. Não, então, mas teve nos Estados Unidos recentemente... Os países têm, eu concordo no teu ponto, os países têm dificuldade de construir o quê? Um país mais civilizado, com Isso. cidadania. Cidadania não são só direitos, não. que parece assim, a Constituição concedeu direitos. Não, são também deveres. Exatamente. Entre os quais, que os cidadãos brasileiros se esquecem, pagar impostos, não sonegar. Então, tem tudo isso, é isso que é o jogo. É esse tipo de consciência de cívica, né? Dá uma lógica de ação cívica mesmo, que eu acho que todos os brasileiros devem E isso não é um problema que vai para além da economia, não dá para a gente discutir exatamente só nisso aí. Sim. E essa construção desse país, esse projeto, isso que eu fico incomodado. Essa construção de projeto, sentido forte, está esvaziando. Está completamente fluido. E aí quando eu vejo a a crise predominância total, do individualismo. mas por uma série de questões, né? Esses problemas são, mas só para falar da crise política, é dos partidos sim, é da oposição sim. A oposição votou contra o fator previdenciário, que era uma coisa que eles estavam falando que iam fazer. É incrível. Eu queria ver com... Ô, Cláudio, o papel do IPEA, lá atrás o IPEA foi pensado para ser um think tank aqui, de pensar estrategicamente o país, né? Como que vocês internamente juntam análise de cenários econômicos com essa visão de futuro? Como compatibilizar essa visão de futuro com o dia a dia das políticas públicas? Então o que a gente tenta fazer aqui no IPEA enfim, produzir pesquisas do mais alto nível possível, enfim, pesquisas essas que são frequentemente demandadas pelo próprio governo, tá certo? Algumas delas são a gente mesmo que pensa, mas frequentemente, enfim, o governo quer alguma coisa, pede para a gente faz, tá? É claro que quando você faz essas pesquisas, você está pensando na construção de um país, né? Então, enfim, quer dizer, o IPEA não é como a academia, que, enfim, faz papers por fazer papers, ou que procura o novo pelo novo. O que a gente tenta fazer para entender o Brasil o tão profundamente quanto possível para ajudar o governo e a sociedade a, enfim, encontrar os caminhos para o nosso desenvolvimento, né? Fernando, uma coisa que me chama um pouco a atenção no caso brasileiro aí, essa questão dos economistas, dos indicadores, as chamadas externalidades positivas.
Eu lembro que tempos atrás o IBGE soltou uma pesquisa mostrando que 55% dos aposentados ou pensionistas eram arrimo de família. Isso aí tinha implicação positiva na educação da criançada, na segurança, na saúde, mas a gente não vê esses. Por essa questão de criar da Bolsa Família, ou salário mínimo, criar um mercado de consumo diferenciado. Essas externalidades positivas, por que a economia não consegue incorporar esses dados? Eu sou de uma linha de pensamento que hoje é conhecido como social-desenvolvimentista. Né? Eu queria crer que a presidenta da República, que foi minha aluna, adotasse essa mesma linha de pensamento. Né? O que essa linha diz? Que política social ativa é um componente não só da direito, da cidadania, é um componente econômico. Competitividade. Competitividade. A expansão do mercado interno, a mobilidade social que houve nesse período após 2003 é crucial para o excelente momento que o país viveu até a explosão da bolha de commodities. Né? O fator externo foi importante? Foi, não estou negando isso. Mas mais do que o mercado externo, 80% da produção brasileira é dirigida para o mercado interno. E a ampliação do mercado é que dá sustentabilidade. Por que o Brasil é uma fronteira de expansão do capitalismo mundial? Nenhuma grande marca, nenhuma grande empresa multinacional não quer estar fora desse mercado interno. Porque se tornou o quinto maior mercado mundial em termos de número de consumidores. E porque tem estabilidade política até agora. Estabilidade política é o fator-chave. É isso. O fator-chave para investir. Mas ter um mercado interno e o gasto social é fundamental, nós concordamos contra isso, né? Para dar sustentação a esse mercado interno, a inclusão social é uma inclusão econômica. Isso. Deixar de ser um cidadão de segunda categoria que não tem direito ao consumo. Como não tem direito ao consumo? Todos têm que lutar para Inclusive tem um fator relevante que é a pressão que os incluídos vão fazer para a melhoria dos serviços públicos, para a mudança política. É toda uma dinâmica. É uma consciência política, escolha melhor dos seus representantes. Por exemplo, quando você pega a física ela diz que você tem um determinado corpo, você coloca um componente novo, é um outro corpo. Exato. Você pega... Quando você pega um cidadão que não era incluído e ele fica incluído, é um outro bicho. Bicho no melhor sentido. Mas o economista, eu acho que ele tende a pensar tudo gradativo. Ele não consegue entender essas mudanças de natureza. E o pior, o risco é o seguinte, não entender o risco da regressão. É isso. Quer dizer, o ódio, que a gente está vendo muito discurso de ódio. Esse discurso de ódio é uma coisa que tem que ser abominada. Quer dizer, um discurso de ódio que no passado era o antissemita, contra os judeus, né? Agora passou a ser um discurso de ódio partidário. Quer dizer, uma pessoa que, porventura, foi eleitor, militante, ou simples simpatizante, é criminalizada. A gente viu atentado aqui em bairro em São Paulo. De atentado simplesmente porque o outro tem um outro credo político, se dá o direito de ameaça física, agressiva. Isso é um rumo que eu acho que nenhum de nós queremos. Bom, o programa Brasilianas.org sobre o ajuste fiscal proposto pelo governo termina por aqui. Eu agradeço muito a participação do professor do Instituto de Economia da USP, da Unicamp, né, Fernando Nogueira da Costa, do economista-chefe da Gradual Investimento André Perfeito e do diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA, Cláudio Hamilton dos Santos. Também agradeço a colaboração da jornalista Lília Milena e de você aí de casa que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando e enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira. Até lá.